Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre ângulos, né? Isso aí está na página 66 do livro de vocês. Aí traz uma situação, né? Logo aí no início dessa unidade e tal, mostrando aonde que a gente vê situações com ângulos, né? Então, aqui a gente consegue ver no notebook, né? Na cadeira, quando a pessoa dá um giro, né? Nessa cadeira aí que ela é cadeira de escritório, né? Aqui eu consigo também ver a presença do ângulo, né, na lamparina e tal. Então, a gente vai estudar agora um pouquinho sobre os ângulos, como é que a gente trabalha com eles e tal. Vocês já viram um pouquinho sobre o ângulos no ano passado. A gente vai, na verdade, recordar algumas coisas e inserir algumas novidades, tá bom? Então, ângulo, a definição, né, é uma figura geométrica delimitada no plano por duas semirretas de mesma origem. Observa a seguir a representação de um ângulo e alguns de seus elementos. Então, aqui eu tenho duas semirretas, né? Tem um ponto em comum, que é o ponto O, beleza? Aqui eu tenho o ângulo. Esse ponto O, pessoal, tem o nome de vértice. O vértice do ângulo é a quina do ângulo, tá bom? Esse ponto A ele está sobre esse lado do ângulo, sobre essa semirreta. Esse ponto B está sobre o outro lado do ângulo, a outra semirreta. Então, aqui eu tenho o lado OA, eu tenho o lado OB, tenho o vértice O, e posso falar que eu tenho um ângulo AOB, ok? Para expressar a medida de um ângulo, a gente usa a unidade de grau, tá? A unidade mais utilizada, mais básica é o grau, tá bom? De onde que vem a ideia do grau? Então, está falando aqui, né? Eu dividi a figura de um círculo em 360 partes iguais. Então, imagina você pegar um círculo e você dividir esse círculo em 360 partes iguais. Cada parte obtida corresponde a um ângulo de medida 1 grau. Então, aqui eu mostrei, ó, como se eu tivesse feito aqui, ó, uma ampliação desse corte, tá bom? Então, você imagina aqui fazer 360 cortes, tá bom? Nesse círculo. Então, essa regiãozinha aqui, ó, desse corte, é como se eu tivesse ampliado isso aqui, equivale a 1 grau, tá bom? Para construir, né, medir ou construir um ângulo, podemos utilizar um instrumento chamado de transferidor, né, que vocês já conhecem. A gente vai só rever como é que a gente trabalha com o transferidor, tá bom? Esse aqui é o transferidor de 180 graus. A gente tem o de 180 graus, ou de meia volta, e o de volta completa, que é o 360, tá bom? Vamos reconhecer alguns elementos importantes aqui no transferidor. Tá vendo que nesse exemplo que eu trouxe desse transferidor, você tem essa linha, tá vendo aqui, ó, né, na vertical. E aí, esse pontinho aqui embaixo é chamado de centro do transferidor, que eu uso para colocar no centro do ângulo, tá bom? E aí você tem na escala do transferidor, esse aqui só tem uma escala, essa figura, mas geralmente o transferidor ele tem duas escalas. Eu vou mostrar em outra imagem mais para frente, que nesse caso aqui eu tenho a escala começando com 0, então tem 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, até chegar em 180. Geralmente, nos transferidores, quando a gente compra, você tem o 0 grau de um lado ou do outro, porque geralmente tem duas escalas, uma escala, a gente fala escala de fora e uma escala de dentro, tá bom? Mas vamos supor que eu quisesse aqui medir esse ângulo, tá? Eu não soubesse a medida dele, não soubesse que ele é 65 graus. O que eu ia fazer? Eu ia colocar o transferidor aqui, ó, né, esse centro dele sobre o vértice desse ângulo, que a situação está como essa, tá vendo? E aí repara que esse lado aqui do ângulo, olha, ele ficou sobre esse zero aqui na escala, tá vendo? Tá alinhadinho, ó, esse lado aqui tá sobre o zero, lá na escala do transferidor. Essa outra linha aqui, ó, ela ficou nessa região aqui, tá vendo? Olha, entre os 60 e entre os 70. E aí é só contar quantos graus que eu tenho aqui, ó. Então tem 10, 20, 30, 40, 50, 65. Tá vendo? Eu estou entre 60 e 70 na metade. Eu estou aqui mostrando a ideia da ampliação para a gente ver que está exatamente na metade. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu vou medir um ângulo? Voltando, eu vou pegar esse meu transferidor, né, o centro do meu transferidor, colocar sobre o vértice do ângulo. E um dos lados do ângulo, no caso eu peguei esse, tem que ficar alinhado no transferidor lá. A gente chama essa linha aqui onde está alinhado de linha de fé. Tá? Tem que ficar em cima do zero, tá vendo? Ó?
do 0 graus. Aí, esse outro lado do meu ângulo vai ficar em cima, né, da escala aqui, de jeito que vai ficar entre o número aí. E eu vou ver que número é esse. Nesse caso foi 65, que foi entre 60 e 70 graus, tá bom? Aqui eu trouxe uma figura com um transferidor de 360 graus. A ideia, pessoal, de trabalhar com esse transferidor é a mesma. Mas lembra que eu falei anteriormente da escala? Olha aqui, ó, você tem uma escala de dentro e você tem uma escala de fora. Olha que interessante, olha. Nessa escala de dentro, o 0 aparece aqui à esquerda. Então, você começa a contar aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, por aí vai. Na escala de fora, que é essa aqui, ó, o 0 aparece nessa posição, tá vendo? Então, começa a contar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, por aí vai. Geralmente, dependendo do ângulo que eu estou construindo ou que eu estou medindo, geralmente eu uso a escala de dentro ou de fora. Isso não é regra, tá bom, pessoal? Tá vendo nesse transferidor aqui essa cruzinha, como se fosse um sinalzinho de mais? Isso aqui está indicando onde é que está o centro do meu transferidor. Se eu conseguisse riscar aqui uma linha, que eu chamaria de linha de fé, ela ia ligar do 0 de um lado ao 180 do outro, para mostrar que está completamente alinhado as suas medidas na escala do transferidor, tá bom? Aqui eu trouxe a mesma situação lá, de medir o ângulo de 65 graus utilizando esse transferidor, tá? De 360 ou de uma volta. Então, repara aqui, eu coloquei o vértice do ângulo sobre o centro do transferidor, tá vendo? E o lado do ângulo, ó, na hora que eu perceber aqui, ele vai estar em cima do 0 graus, tá vendo? No caso aqui, tá vendo que ele está em cima do 0 graus, tanto da escala de dentro quanto da escala de fora? Só que aí, como é que eu vou saber qual escala que eu vou estar utilizando? Presta bastante atenção. O meu ângulo, ele está vindo para cá, tá vendo? Quando eu começar a contar a partir daqui, desse 0, até chegar nesse outro lado, onde é que vai aparecer o 10, o 20, o 30, o 40, o 50? Na escala de dentro ou na escala de fora? Na escala de fora, tá vendo? Então, a gente vai usar a escala de fora. Então, aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 5, ó. Exatamente na metade, entre 60 e 70 graus. Tá bom? Para a gente construir um ângulo, né, que é a outra, quando a gente trabalha com ângulo, geralmente ou a gente constrói ou a gente mede. A gente já viu como é que a gente mede, agora vamos ver como é que a gente constrói. Então aqui eu vou mostrar os passos para a gente construir um ângulo de 120 graus. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para construir um ângulo de 120 graus, eu tenho que pegar uma régua e construir um dos lados desse ângulo. Repara que aqui, ó, eu até fiz, tá vendo esse tipo uma bolinha? Isso aqui está indicando o quê? Que esse ponto aqui vai ser o vértice do meu ângulo. Tá vendo? Ó, então, aqui está chamando de vértice O, né? E aí você tem o lado do ângulo, tá? Tá vendo esse pontinho aqui? Eu estou falando que esse pontinho aqui vai ser o ponto A, que vai estar sobre esse lado do ângulo. Ah, eu sou obrigado a escrever o ponto A? Não, você não é obrigado a escrever o ponto A. Mas a ideia de você colocar o ponto O é legal porque você identifica onde é que está o vértice do ângulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desenhar um dos lados, usando a régua, tá? Identificar o vértice. Beleza. Segundo passo, eu vou lá para o transferidor, tá bom? Eu vou lá para o transferidor e olha como é que eu estou fazendo aqui, ó. A ideia é eu colocar o transferidor, né, o centro do transferidor aqui, sobre aquele ponto que eu marquei, tá? Aquele lado lá que eu marquei, aquele ponto que eu marquei. E aí a gente tem o lado do ângulo alinhado sobre o 0. No caso aqui, esse meu transferidor de 180 graus, o 0 que eu vou estar trabalhando é o 0 da escala de dentro. E aí lembra que a gente quer construir um ângulo de 120 graus? Veja bem, ó. Então você tem aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Aqui está 120 graus. Tá vendo que eu coloquei uma marquinha? Isso é importante você fazer quando você está construindo o ângulo. Você faz a marquinha para saber onde é que está a posição. Então, veja bem, ó. Então, aqui está, né, voltando lá, né, aquele lado que eu construí usando a régua. Olha o vértice aqui do meu ângulo sobre o centro do transferidor.
o lado sobre o zero da escala e eu marquei lá onde é que está os 120 graus, tá bom? Beleza. Aí, repara, estou chamando a atenção aqui, coloquei essa curva em vermelho para identificar que eu estou usando a escala de dentro e que me interessa até os 120 graus. Aí eu preciso de fazer essa linha? Não, não precisa. Você precisa fazer esse risquinho aqui, para mostrar onde é que está os 120 graus, tá bom? E aí você tira o transferidor. Quando você tira o transferidor, o que que ficou? Ficou esse lado, tá? Que a gente já tinha construído, e essa marca. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha régua lá e vou ligar essa marca com o meu vértice. Eu vou ter o meu ângulo construído, tá bom? É o que eu estou mostrando aqui na terceira etapa. Então você vai pegar a régua e vai ligar lá aquela marcazinha com o vértice do ângulo. Aí você vai ter lá o ângulo construído de 120 graus, tá bom? Ó, então tá aí mostrando um ângulo de 120 graus, beleza?